Na ressonância magnética, as pessoas não conseguem. Eu não consigo falar, puxa, já que o meu teve o plasma rico em plaqueta e tiraram o meu sangue, eu vou fazer minha ressonância ficar mais bonita, vou concentrar meu cérebro e não tem como a gente fazer isso. Então, foi um dado objetivo que não pode ser dissimulado ou enviesado pela resposta da pessoa para avaliar a cicatrização do tendão. Isso foi uma coisa muito interessante. Agora, quando a gente levantou a literatura do mundo inteiro e viu que tem resultados variados nos tendões, e começou a discutir o porquê esse achado foi positivo nesse caso, até uma coisa que eu vou fazer um apanhado adicional. Eu, por acaso, fui fazer 2 anos de pós-doutorado no exterior e um dos meus mentores, na época eu estava num hospital que chama Hospital for Postal Surgery, é um hospital em Nova York, na Newsweek, ele sempre fica como primeiro dos Estados Unidos há mais de 10, 12 anos. O meu mentor, que era o Scott Rodell, que, aliás, hoje é o editor dessa revista, na época não era, da American Journal of Sports Medicine, a gente começou a conversar desse artigo, porque ele tinha visto o artigo. E eu falei, puxa, mas é interessante que a gente não tem esse resultado com alguns outros plasmas ricos em plaquetas em outros estudos da literatura. Por que vocês acham? A gente ficou refletindo. E aí veio um adicional que foi muito interessante, que está na discussão do nosso artigo, que foi o seguinte. Na época, um pessoal de uma universidade americana chamada Cornell, que fica em Ítaca, né, Ítaca é perto de Albany, ali perto da capital do estado de Nova York, eles tinham feito um estudo mostrando que a presença de muito leucócito é a célula branca que está no sangue, poderia atrapalhar um pouco o tendão de cicatrizar. E aí, quando você faz o plasma rico em plaqueta, basicamente, só para o pessoal entender, você tem várias maneiras, mas é de dentro do sangue. O sangue tem várias substâncias, tem as células brancas, as vermelhas, as hemácias que carregam o sangue, e a plaqueta que faz formar a casquinha quando sangra, ou seja, coagula, junta lá e tampou no sangue, e ela não é bem uma célula, é um pedacinho de uma célula. Ela é um fragmentinho minúsculo, muito menor do que a hemácia, e tem uma quantidade de substâncias dentro delas que estimulam a cicatrização. Por isso que quando a gente faz um corte, a plaqueta vai ali e ajuda a cicatrizar. E quando você concentra ela, a plaqueta, ou seja, aumenta a quantidade, talvez aumentasse a chance de ajudar a cicatrizar. E nessa linha, o contraponto disso era, se tiver muita célula branca, pode ser que atrapalhe. Quando a gente fez esse estudo, e a gente teve o prazer de fazê-los por um método que é o método de aférese, que eu acho que aí vocês podem explicar muito melhor que eu, a gente tem a vantagem de quase não ter célula branca, ou ter zero de célula branca. É a forma mais baixa. Mais baixa de célula branca. A tecnologia de aférese oferece alta concentração de plaqueta e um número irrisório de leucócitos. Contaminantes, né? Então, nessa linha, muito possivelmente, a gente conseguiu ter a quantidade mais homogênea e alta de plaquetas sem ter o leucócito, que seria como se fosse o atrapalhador ali da cicatrização. E essa foi uma vertente de que talvez esse estudo tenha tido mais cicatrização do que a média. Mas só o apanhado que a gente faz é até muito engraçado, porque quando o Adriano principalmente, aliás, um abraço para o Adriano, quando ele começou a apresentar isso em trabalhos e congressos, muita gente falou, puxa, eu faço ligamento cruzado anterior há 20 anos e não vejo problema no tendão dos meus pacientes a ponto de eu ter que colocar o plasma rico em plaqueta para cicatrizar mais. E o que a gente ponderou muito para o pessoal foi o seguinte, não, a ideia não é que a gente acha que o jogador de futebol que opere o tendão, tira esse pedacinho do tendão e que faça o ligamento precisa do plasma rico em plaqueta para ele melhorar. Até porque o resultado funcional, a gente avaliou isso. A gente avaliou se a força ficava melhor, se o resultado funcional ficava melhor, não ficava. Mas por que a gente fez esse trabalho? A gente queria saber o seguinte, se eu tiver uma lesão aguda do meu tendão, estourou o meu ombro, estourou o Aquiles, ou estourou meu tendão patelar jogando futebol e dando um chute, que são lesões que talvez não tenham a melhor cicatrização do mundo. Será que colocar o plasma rico em plaqueta vai ajudar a aumentar a chance de cicatrizar? Essa era a grande dúvida. E assim, hoje, o que eu posso dizer é, a sensação que a gente tem com esse trabalho é que é algo benéfico. Então, se estourasse o meu tendão, eu acho que é uma coisa interessante considerar, sim, colocar como um adjuvante, como uma soma, igual quando a gente aduba uma terra para aumentar a chance de vingar a árvore, o plasma rico em plaqueta. Então, isso foi uma conclusão muito interessante do estudo. Foi um trabalho muito legal, a gente ajudou nessa parte. Aliás, muito obrigado de novo. Concentração de plaquetas, usando tecnologia de aférese. O equipamento que nós usamos foi Haemonetics, né, de origem norte-americana.
E é usado até para coleta de plaquetas para transfusão de sangue, né, em pacientes que precisam por queda de plaquetas graves. E eu também agradeço, porque foi uma oportunidade de usar em pacientes, né, em um trabalho altamente controlado. Eu acho que agora o segundo ponto, eu queria abordar um pouquinho a célula-tronco mesenquimal, falando sobre um trabalho também que a gente acabou ajudando, um trabalho mais recente, feito também no Hospital das Clínicas de São Paulo. Nesse caso, né, liderado agora, no caso, pelo colega Eduardo Malavolta. E também não vou fazer o resumo, eu vou pedir para você, Eduardo, da mesma forma que o nosso colega Demange fez, falasse sobre esse trabalho, sobre o uso, né, da mesenquimal e o seu ponto de vista, né, qualificando todo o trabalho em si. Tá certo. Obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui. Obrigado a vocês por toda a ajuda e parceria, né, ao longo desses anos. Antes de fazer esse trabalho com células mesenquimais, eu fiz um trabalho com PRP em lesões do ombro, que foi meu doutorado. Então, desde 2008 que eu estudo, né, a medicina regenerativa. E é o seguinte, a célula-tronco, ela também é um fator capaz de melhorar a biologia local, diferente do PRP, que é um concentrado de plaquetas, e as plaquetas são ricas em células, em fatores de crescimento. A célula mesenquimal, ela além de poder produzir fatores de crescimento, ela tem diversas outras funções nos tecidos. Ela pode atrair outras células, ela pode produzir fatores que modificam outras células, então elas são importantes nesse processo de cicatrização também, assim como os fatores de crescimento individualmente ou coletivamente, como o PRP. No ombro, o principal problema que nós temos, a principal queixa que leva um paciente a procurar uma consulta com um especialista de ombro, são os rompimentos do manguito rotador. Manguito rotador é um conjunto de tendões que recobre a cabeça do húmero, né? O húmero é o osso do braço, esses tendões recobrem a cabeça do húmero. Tendão é a parte do músculo que se gruda no osso. E no ombro é um problema frequente o rompimento desses tendões. População acima de 80 anos, por exemplo, 50% tem um rompimento completo de pelo menos um desses tendões. E esse é um problema que aumenta ao longo da vida.